Oi, meu querido aluno, aqui é o professor Ricardo da Central do Enem e nesta videoaula vamos trabalhar a ecologia. É a nossa revisão de 01, onde nós vamos trabalhar impactos ambientais. Vamos ter aí mais ou menos 3 revisões até a nossa prova. Então, aproveita essas revisões, que elas vão ser revisões top, né? Top, porque eu vou colocar aquelas questões que são significativas para esta prova. Bom, aqui na nossa primeira questão diz o seguinte: os botos-cinzas, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição da área em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. E aí a pergunta é essa: por que eles acumulam mais contaminantes do que os outros da sua cadeia alimentar? Os boltocins acumulam maior concentração dessas substâncias, por quê? Bom, meus alunos, para responder esta pergunta, nós temos que estudar um assunto chamado de bioacumulação. Bioacumulação ou magnificação trófica. O que é isso? É quando substâncias tóxicas, como os metais pesados, vão acumulando ao longo da cadeia alimentar. Agora, por que essas substâncias vão acumulando ao longo da cadeia alimentar? Porque são substâncias que o organismo não degrada. São substâncias não biodegradáveis. Se a substância tende a acumular, portanto, o mais prejudicado é o último nível trófico. Por exemplo, se eu tiver aqui o produtor, como, por exemplo, o fitoplâncton, comendo esse fitoplâncton, um consumidor primário, tipo uma larva, comendo esse consumidor primário, um secundário, tipo um peixe, e comendo o consumidor secundário, o boto cinza, que seria o consumidor terciário. Portanto, o mercúrio primeiramente acumula no produtor, depois ele passa para o consumidor secundário, depois ele passa para o consumidor secundário. Perceba que está aumentando o mercúrio. E aí o último nível trófico, ele vai ter mais mercúrio. Por quê? Porque ele está no topo da cadeia alimentar. Perceba que o mercúrio ele foi acumulando ao longo da cadeia alimentar. Por isso que o boto cinza vai ter mais mercúrio em comparação com os outros seres vivos, outros organismos. Por quê? Porque ele está no topo da cadeia alimentar e sabemos que o mercúrio é uma substância não biodegradável. E mais uma dica: esse mercúrio ele tem afinidade pelo tecido adiposo. Portanto, o tecido gorduroso do boto cinza é o que vai mais ter este mercúrio. E uma coisa é importante: se você comer um peixe contaminado com mercúrio, esse mercúrio passa para você. Portanto, o mercúrio em grande quantidade ele pode provocar problemas neurológicos, problemas renais, que é no rim, e problemas hepáticos no fígado. É uma coisa muito séria. Então temos que ter muito cuidado. E como é que o mercúrio ele cai lá na água? Através da mineração. Na extração do ouro, utiliza-se o mercúrio. E esse mercúrio contamina, né, a água e, consequentemente, vai acumulando ao longo da cadeia alimentar. Vamos para a nossa segunda dica, que é a nossa segunda questão. Bom, o aumento da pecuária em decorrência do crescimento da demanda de carne pela população humana tem sido alvo de grandes preocupações por pesquisadores e ambientalistas. Essa preocupação ocorre em virtude de um metabolismo de animais como os ruminantes produzirem e liberarem gás metano. O gás metano, que é o CH4. Para onde? Para a atmosfera. Essa preocupação está relacionada com a intensificação de qual problema ambiental? Sabemos que existe um fenômeno chamado de efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que é responsável pela manutenção da temperatura média da Terra. E existe o que nós chamamos de gases estufa,
que são os gases que contribuem para o efeito estufa. Dentre esses gases, eu tenho como muito importante o CO2, que é liberado pela decomposição, que é liberado pela combustão, a queima da floresta, é liberado por nossa respiração também. E é interessante que o CO2 ele contribui com o efeito estufa, mas em grande quantidade ele intensifica o efeito estufa. E a intensificação do efeito estufa é o que chamamos de aquecimento global. Porém, nós temos outros gases contribuindo com o efeito estufa. Nós temos o CF6, que é o cloro, flu e carbonos. Nós temos também um vilão, um outro gás, que é o metano, que é liberado pelos bovinos durante sua digestão, que é um gás que os bovinos liberam. Então, CO4, CF6 e CO2 são gases de estufa. E se tiverem grande quantidade no ambiente, eles intensificam o efeito estufa, levando o que eu chamo de aquecimento global. Então, o aquecimento global é justamente a intensificação do efeito estufa. E a intensificação do efeito estufa aumenta a temperatura média da Terra. A temperatura média aumentando, a Terra um pouco mais quente, derrete as calotas polares, aumenta o nível do mar e cidades vão ter inundações, em outras cidades vamos ter seca. Então, lá nos polos, derretendo o gelo, você vai diminuir a biodiversidade, porque o urso polar ele vai faltar alimento, ele pode, consequentemente, ele vai morrer de fome. Essa temperatura alterada pode interromper também a eclosão dos ovos de pinguins, reduzindo a população de pinguins também. E sem falar também que isso afeta o mundo inteiro. Por exemplo, aqui em Macapá, o mar ele aumentou um pouquinho no Oceano Atlântico e invadiu ali o Bailique, o arquipélago do Bailique, ocorrendo uma salinização, prejudicando ali a água doce, os rios. Olha só como algo que está bem distante, prejudicando aqui, né, o arquipélago de Bailique. E, consequentemente, nós temos também outros problemas, como o branqueamento dos corais. Dentro do coral existe uma alga que faz fotossíntese, e esta alga que dá cor para o coral. Com a temperatura da água aumentando, essa alga ela fica estressada e ela morre. Morrendo a alga, vai faltar alimento para o coral, que fica branco, porque a alga que dá essa cor. E, posteriormente, o coral ele vai morrer. E isso é muito sério, tá certo? Então, qual é o fenômeno ambiental que ele está falando aqui no texto? A intensificação de qual problema ambiental? Justamente é o aquecimento global. Essa preocupação está relacionada com a intensificação de qual problema ambiental? O aquecimento global. Portanto, resposta letra E. A nossa terceira questão fala justamente do branqueamento dos corais, que tem a ver com o nosso aquecimento global. Os corais funcionam como termômetros. Olha que interessante, como termômetros capazes de indicar, mudando de coloração, pequenas alterações na temperatura da água dos oceanos. Então, pequenas alterações o coral já sente, como eu falei anteriormente. Porque se a temperatura do oceano aumentar um pouquinho, o que está dentro do coral, que é uma alga, ela morre. Como está aqui, ó, o seu clareamento progressivo acontece pela perda de minúsculas algas chamadas de zooxantelas. E essas algas, gente, elas são extremamente importantes porque elas fazem fotossíntese. Essas algas fazem fotossíntese dentro do coral, olha que legal. E quando a alga faz fotossíntese, ela produz oxigênio e também produz alimento para o coral. Olha que interessante, essa alga está dando alimento para o coral. E o que o coral dá em troca? O coral ele dá uma moradia, uma casa para esta alga, proteção para esta alga. Um ajuda o outro. Nós temos aqui um mutualismo que é uma relação obrigatória. Eles não podem viver separados. Portanto, se a alga morre, o coral fica branco, porque é a alga que dá cor para este coral. E tem um detalhe ainda, se a alga morre, vai faltar alimento para o coral,
porque você não vai ter mais fotossíntese. Consequentemente, o coral também vai morrer. E isso é um grande impacto, porque a grande maioria das espécies aquáticas, como os peixes, colocam os seus ovos lá nos corais. Lá eles estão protegidos, lá eles buscam refúgio, lá eles buscam alimentação. Então, a ausência dos corais é um grande impacto ambiental. Então, o desequilíbrio dessa relação faz com que os pólipos que formam os corais tenham dificuldade de quê? De adquirir nutrientes que são derivados da fotossíntese, os nutrientes que os corais, que as algas fazem durante a fotossíntese. Portanto, resposta letra E. Elas vão ter dificuldade de adquirir nutrientes derivado da fotossíntese, que é realizado justamente por essas algas que morreram pelo aumento da temperatura causada pelo aquecimento global. Quarta questão. A eutrofização é um dos fenômenos responsáveis pela mortalidade de parte das espécies aquáticas em regiões próximas a centros urbanos, pela perda da qualidade de vida da população. Um exemplo é a Lagoa da Pampulha, um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital de Minas Gerais, onde as atividades de pesca e nado não são mais permitidas. Por evitar a ocorrência desse fenômeno em lagos, deve-se... Como é que você pode evitar a eutrofização? Para você evitar a eutrofização, tu tem que saber o que é eutrofização, que é uma outra dica para a nossa prova. Eu é próprio, trofos é alimento. Eutrofização é o enriquecimento da água, né, rios e lagos, com nutrientes. Portanto, a eutrofização é quando você joga nutrientes em rios, lagos e oceanos. E esses nutrientes que eu estou falando é nutrientes que devem ter em sua composição o nitrogênio, o fósforo e o potássio, por exemplo. E essas substâncias são encontradas onde? São encontradas, por exemplo, no esgoto. São encontrados também em fertilizantes agrícolas. Portanto, se o homem jogar fertilizantes agrícolas na água e esgoto, o que vai acontecer? Essas substâncias, o esgoto e fertilizantes que têm nitrogênio, fósforo e potássio, vai atrair bactérias. E aí, quando você tem alimento na água, aumenta as bactérias, chamadas bactérias aeróbias. Essas bactérias aeróbias, como o próprio nome diz, ela consome oxigênio, porque ela é aeróbia. E aí ela consome o oxigênio. E aí você vai ter a redução do oxigênio. Se o oxigênio reduz, consequentemente, você vai ter morte dos peixes. Por isso, nós não devemos jogar nutriente na água. Nós não devemos jogar esgoto nem fertilizante, porque pode ter sérias consequências. E quais as consequências da eutrofização? A perda da biodiversidade, porque vai aumentar as bactérias aeróbias, vai consumir o oxigênio e você vai ter morte dos animais aquáticos. Portanto, qual seria a nossa resposta? Para evitar a ocorrência desse fenômeno em lagoas, deve-se o quê? Consequentemente, claro, para evitar esse fenômeno, você deve diminuir o teor de nutrientes despejados na água. Portanto, nossa resposta, a letra C. Ok, meu querido aluno? Quinta questão e última. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corante no processo de tingimento dos tecidos. É verdade, jogo corante nos tecidos, como a calça jeans, por exemplo. O escurecimento das águas dos rios, causada pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é qual? Então imagina que você tem aqui um rio, uma lagoa. Agora bora jogar um corante, né, como ele falou aí, um corante que escureceu a água. Então bora escurecer essa água, tá certo? Olha aqui, ó. Joguei o corante. O corante ele é mais leve. E aí eu vou colocar aqui o pincel preto, né, escurecendo. E aí o que vai acontecer com o escurecimento da água? Agora bora fazer aqui um sol, e aí você vai ver aqui o sol jogando a sua luz, ó. Lá vem a luz.
Porém, a luz ela não penetra, por quê? Porque o escurecimento não permite a entrada da luz, então a luz não entra. Se não entra a luz, as algas mais profundas aqui, ó, elas morrem, porque a luz não chega até as algas. Sem luz, a alga não faz fotossíntese. Portanto, o escurecimento das águas bloqueia a entrada da luz, consequentemente, você vai inibir a fotossíntese, portanto, resposta é a letra C. Quem faz isso também é o petróleo. O petróleo na água impede a entrada da luz e, consequentemente, reduz a fotossíntese, porque a luz não chega até as algas. Reduzindo a fotossíntese, diminui a taxa de oxigênio, morte dos animais aquáticos, perda da biodiversidade. Muito obrigado, meu querido aluno. Essa foi a nossa revisão 01, que foram os impactos ambientais. Falamos nessa videoaula, aquecimento global, bioacumulação, eutrofização e também falamos do água, contaminação da água com petróleo e também com corantes, que vão impedir a entrada da luz e, consequentemente, inibição da fotossíntese. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.